Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós temos mais alguns exercícios resolvidos sobre o tema espelhos esféricos. O que nós vimos nas últimas videoaulas? Nós vimos os princípios da reflexão, onde a gente falou sobre o raio incidente, sobre o raio refletido, que o raio incidente, o raio refletido, a normal, todos eles estão contidos no mesmo plano e que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso é o que acontece nos espelhos planos. E também falamos da reflexão nos espelhos esféricos. Nos espelhos planos, a distância do objeto é exatamente igual à distância da imagem e ela se forma, é uma imagem virtual, ou seja, ela se forma pelo prolongamento dos raios refletidos. E ela se forma atrás do espelho. E falamos nos espelhos esféricos, que podem ser divididos entre côncavos e convexos. E falamos da equação fundamental dos espelhos, onde você tem aqui dos espelhos esféricos, onde HI sobre HO é igual a DI sobre DO. E também a segunda equação dos espelhos esféricos, onde 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Então, vamos lá. Exercício número 6. Um objeto ele é colocado diante de um espelho. Considere os seguintes fatos referentes ao objeto e à sua imagem. Fato número 1. O objeto está a 6 centímetros do espelho. O aumento transversal da imagem foi de 5 vezes. A imagem é invertida. E aí ele pede que, a partir dessas informações, a gente diga o que está correto ou não. Primeiro, alternativa A, o espelho é convexo, o raio de curvatura do espelho vale 5, a distância focal do espelho vale 2,5, a imagem do objeto é virtual e a imagem está situada a 30 centímetros do espelho. Então vamos lá. Vamos supor aqui dois casos, o espelho côncavo e o espelho convexo. Então eu vou colocar aqui um objeto. Este objeto, o que vai acontecer com ele? Os raios aqui vão se refletir e eu vou formar uma imagem aqui. No caso do espelho convexo, eu vou colocar esse mesmo objeto. O que vai acontecer? Esses raios vão se refletir aqui e eu vou ter uma imagem, aqui uma imagem real, aqui uma imagem virtual. Então, essa daqui é a situação do espelho côncavo, essa daqui é a situação do espelho convexo. Vamos daqui. Ele diz aqui que o objeto está a 6 centímetros do espelho. Então eu tenho alguns dados aqui. A distância do objeto, 6 centímetros. Outra informação que eu tenho aqui, que o aumento transversal da imagem é de 5, ou seja, HI sobre HO igual a 5. A altura da imagem sobre a altura do objeto é 5. Tem um aumento. E que a imagem é invertida. O que nós sabemos aqui? Que DI sobre DO é igual a HI sobre HO e 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Fazendo essas equações, DI sobre DO é igual a HI sobre HO, HI sobre HO eu já sei que é igual a 5. Eu tenho que DI sobre 6 igual a 5, distância da imagem igual a 30. 30 é o quê? 30 centímetros. Continuando aqui, 1 sobre F é 1 sobre DI mais 1 sobre DO. 1 sobre F é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 6. Fazendo essa continha aqui, eu chego que 1 sobre F é igual a 30 sobre 6, que é igual a 5. Então, foco igual a 5 centímetros. E agora eu consigo responder estas minhas alternativas aqui. E a alternativa correta é a letra E, que a imagem está situada a 30 centímetros do espelho. Ó, distância da imagem, 30 centímetros. Ok? Exercício número 7. Um objeto, chamado aqui pela letra O, tem 5 centímetros de comprimento e ele está apoiado no eixo principal de um espelho esférico, um espelho côncavo, de distância focal 40 centímetros. E ele está situado aqui a 50 centímetros do vértice do espelho. Então vamos aqui as alternativas.
ou melhor, as perguntas, né? Ele pede que a gente determine a distância da imagem ao vértice do espelho, determine o valor do comprimento da imagem, ou seja, a altura da imagem. Então vamos lá. Eu tenho aqui meu objeto, eu tenho aqui os meus raios refletidos e eu tenho aqui a minha imagem formada. Quais são os dados? Eu tenho que a altura do objeto é igual a 5, eu tenho que a distância focal é 40, eu tenho que a distância do objeto é 50. O que nós sabemos? Sabemos que 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO e que HI sobre HO é igual a DI sobre DO. 1 sobre F é 1 sobre 40, 1 sobre DI é 1 sobre DI, é o que a gente está querendo descobrir, e 1 sobre DO é 1 sobre 50. Resolvendo essa equação, a gente tem que 1 sobre DI é igual a 1 sobre 40 menos 1 sobre 50. Isso aqui é igual a 1 sobre 200, ou seja, 1 sobre DI igual a 1 sobre 200, ou seja, DI igual a 200. 200 o quê? 200 centímetros. Então, a primeira informação, a primeira resposta aqui para a letra A gente já sabe, DI igual a 200. A outra equação, que é o valor do comprimento da imagem, a gente vai tirar dessa outra equação. HI sobre HO é DI sobre DO. A gente sabe que HO é igual a 5, a gente sabe que DI é 200, a gente sabe que DO é igual a 50, ou seja, HI igual a 5 vezes 200 dividido por 50. Isso aqui dá 1000 dividido por 50, ou seja, HI igual a 20. 20 o quê? 20 centímetros. Então aqui já sabemos as respostas tanto para a letra A quanto para a letra B. Exercício número 8. Ele dá aqui uma figura, mostra um triângulo retângulo ABC, então a gente tem A, B e C, situado em frente a um espelho côncavo. Aqui nós temos o nosso espelho côncavo. De centro C e distância focal igual a 6 centímetros. Então aqui a gente tem o nosso foco, tem o nosso centro. Centro é igual a 2 vezes o foco, então aqui é 6, aqui também é 6. Sabendo-se que AB igual a 8, então este tamanho aqui é igual a 8. AC igual a 6, AC esse tamanho aqui é igual a 6. Determine a área da imagem do triângulo ABC fornecida pelo espelho. Então a gente quer a área da imagem. Então vamos formar a nossa imagem aqui. Este ponto aqui vai se formar pelo cruzamento desses dois raios, vai se formar ali. Então o nosso triângulo que a gente está procurando é este aqui. E agora como é que nós vamos fazer esses tamanhos aqui? Primeiro, os dados. Foco igual a 6, distância do objeto igual a 18, é 6 mais 6 mais 6, é esse pedaço aqui, nós estamos querendo saber esse tamanho. E esse tamanho aqui é igual a 8. Nós sabemos aqui que 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, e que HI sobre HO é igual a DI sobre DO. Então agora é só fazer as continhas. 1 sobre F é igual a 1 sobre 6, 1 sobre DI é o que a gente quer saber, 1 sobre DO é igual a 1 sobre 18. Fazendo essas contas aqui, a gente tem que 1 sobre DI é igual a 1 sobre 9, ou seja, DI igual a 9 centímetros. Então, esta distância aqui, do vértice até aqui, são 9 centímetros. Se essa distância aqui é 9, este outro pedacinho aqui, para completar até este centro C, é 3. Então, a gente já sabe um pedacinho do triângulo aqui é 3. E agora falta saber a altura. Este outro pedacinho aqui. HI sobre HO é igual a DI sobre DO. DI a gente já sabe, é 9. DO a gente já sabe, foi dado 18. HO é 8. HI, então, é só fazer a continha e a gente vai ter que HI igual a 4. Ou seja, eu tenho esta minha imagem aqui. Esta minha imagem é um triângulo cujas dimensões são 9 e 4. A área de um triângulo de dimensões 9 e 4. C menos D, 9 não é, é 3 e 4. É 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Ou seja, a área do meu triângulo aqui, da imagem desse triângulo formado, é de 6 centímetros quadrados. Então, resposta, a área da imagem, 6 centímetros quadrados. Exercício número 9. Um objeto linear de altura h
está assentado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico a 15 centímetros de seu vértice. A imagem produzida é direita e tem altura de h/5. E ele pede aqui para a gente dizer se esse espelho é côncavo com raio de 15, côncavo com raio de 7,5, convexo com raio de 7,5, convexo com raio de 15 ou convexo com raio de 10. Então vamos aqui, se eu tivesse um côncavo e se eu tivesse um convexo. O que acontece? Eu ia colocar aqui os meus dois objetos. Esse objeto aqui ia formar uma imagem aqui embaixo, invertida. Este espelho aqui ia formar uma imagem real aqui direita. A imagem produzida, ele está falando que aqui é direita e tem a altura de h/5. Então agora vamos pelos dados aqui. Distância do objeto é igual a 15 centímetros. HI sobre HO igual a 1/5. E o que nós sabemos? 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. HI sobre HO igual a DI sobre DO. Equações: HI sobre HO é igual a menos DI sobre DO. 1 sobre F é igual a menos DI sobre 15. DI igual a menos 3, que é a imagem invertida aqui. Ou seja, a distância da imagem é menos 3. Está do lado contrário. 1 sobre F igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. 1 sobre F é igual a 1 sobre menos 3 mais 1 sobre DI. Menos 5 sobre 15 mais 1 sobre 15 dá menos 4 sobre 15. Ou seja, distância focal é igual a menos 3,75. Se a distância focal é menos 3,75, a gente sabe que o raio, então, que é igual a 2 vezes a distância focal, que é igual ao centro, a gente tem aqui que raio igual a 7,5, 7,5 o quê? Centímetros. Então agora a gente já consegue dizer qual é a resposta correta. É aquela na qual a gente tem um espelho convexo de raio 7,5 centímetros. Exercício número 10. É possível encontrar em caminhões dois espelhos retrovisores compostos do lado do motorista. Um espelho aqui e outro espelho aqui. Na foto abaixo, o espelho inferior é plano. Este aqui é o espelho plano. Em relação ao de cima, nós podemos dizer que ele é o quê? Como no inferior, observamos a imagem atrás do espelho e é, portanto, uma imagem real. A área refletida para o olho do motorista é maior que a refletida pelo espelho de baixo, portanto, é uma parte de um espelho côncavo. Os raios de luz que incidem paralelamente ao eixo principal são desviados, afastando-se do eixo principal, e o seu foco é obtido a partir do prolongamento desses raios. E aí ele dá as nossas alternativas aqui. Apenas a 3 é correta, a 1 e 2 são corretas, 2 e 3 são corretas. Todas as afirmativas são corretas. Então vamos olhar primeiro. Opa, ainda tem a letra E aqui, onde diz que apenas a afirmativa 2 é correta. Então vamos à primeira aqui, ó. Como o inferior, observamos a imagem atrás do espelho. Sim, a gente observa a imagem atrás do espelho. E, portanto, é uma imagem real. Não, as imagens que formam atrás do espelho são imagens virtuais. Então, a gente não pode afirmar a letra 1. No segundo, ele diz que a área refletida para o olho do motorista é maior que a refletida pelo espelho de baixo. Isso é verdade. E ele diz que então isso é um espelho côncavo. Isso não. O que aumenta as imagens são os espelhos convexos. Então, isso aqui não é verdadeiro. E a última alternativa aqui é a alternativa verdadeira. Os raios de luz que incidem paralelamente ao eixo são desviados, afastando-se do eixo principal. Então este aqui é o espelho, é o efeito que o espelho convexo produz, e ele é obtido a partir do prolongamento desses raios. Exatamente, o prolongamento dos raios é que forma imagens virtuais. Então, resposta correta aqui, letra A. Apenas a alternativa 3 estava correta. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja as aulas com a teoria. E vejo vocês nas próximas videoaulas.
Bons estudos!